Atos 6, versículo 8. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga chamada dos Libertos, e dos Sirineus, e dos Alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E incitaram o povo aos anciãos e aos escribas, e investindo com ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Versículo 14 de Atos 6. Porque nós lhe ouvimos dizer que esse Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Versículo 15, último. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Forte essa palavra, irmãos. Diga para quem está do teu lado: tema da mensagem. Não, mas fala forte, que eu acho que ele não ouviu. Tema da mensagem. Agora olha para essa pessoa bem e diga assim: cabeça dura. Não tem um ditado chamado cabeça dura? Outra palavra diz pescoço duro. Cabeça dura, pessoa difícil de ouvir. Existe alguém, você conhece alguém assim? Eu trouxe essa palavra hoje porque a Bíblia vai dizer que Estevão era um homem cheio de Deus, foi escolhido pelos discípulos que depois viraram apóstolos. E Estevão foi escolhido para entrar no lugar dos discípulos, para fazer o que, irmãos? Para visitar as famílias, para visitar as casas. Ele foi chamado para o corpo diaconal, o primeiro corpo diaconal. E a Bíblia diz que ele foi chamado porque ele era um homem de uma só mulher, não apegado ao vinho, um homem que orava incessantemente, um homem cheio do Espírito Santo, um homem de uma só mulher, um homem respeitoso, respeitado, um homem abençoado. E ele foi chamado para o diaconato. E quando ele foi chamado para o diaconato, que significa servir o povo, quando ele foi chamado para servir o corpo diaconal daquela igreja dos discípulos, diz a palavra que através dele, Carol, começou a vir prodígios, sinais, maravilhas e milagres. Já diz isso no versículo 8. Estevão era um homem cheio de fé e de poder. Ele fazia prodígios e grandes sinais. Não era só sinais não, Anne. Ele fazia grandes sinais entre o povo. Então significa que o que ele fazia, todo mundo via. Olha para essa pessoa do lado e fala assim: o que você tem feito? Tem abençoado outras pessoas? As pessoas têm visto Cristo em você? As pessoas têm visto o milagre em você? E diz que ele foi chamado para fazer visitas, servir aos órfãos, ajudar as viúvas. Mas só que a vida dele não ficou só nisso. Estevão começou a fazer grandes sinais, prodígios. Ele era um homem de fé e ele tinha poder de Deus, Lilian. Ele tinha poder de Deus. Nós estamos de frente a um cara que tem uma bagagem de Deus, um cara que tem a mente aberta para fazer muitas coisas para Deus. Gente que está pronto para ouvir. Não existe esse ditado, tem que estar pronto para ouvir. E a Bíblia diz em Provérbios, né? Está sempre pronto ao ouvir e tardio para falar, né? Tem gente, aí nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então os ouvidos venceram a boca. É melhor ouvir do que falar. Diga para essa pessoa do lado: ô cabeça dura, para ouvir mais. Para ouvir o que o Espírito está falando para você. E nesse meio tempo, porque existem pessoas que se destacam.
Existem pessoas que se destacam não só na vida profissional, mas na igreja. Estevão começou a se destacar. Estevão começou com tão pouco tempo de ministério, de chamado, de um cargo, de um diácono, ele começou a destacar. E nesse meio tempo, ele começou a ajudar pessoas que já estavam ali, mas tinha cabeça dura para fazer as coisas. Pessoas que não conseguiam crescer, ou ter um alinhamento, ou entender o que Deus queria. Aí no versículo 9 começa a vir os problemas. Vamos ouvir aqui, vem no versículo 9. E levantaram alguns da sinagoga. A sinagoga era o lugar de reunião daqueles fariseus. E o nome dessa sinagoga, o negócio é forte, irmãos. Olha o que está dizendo Edna. Nós estamos em Atos 6, tá, Edna? Versículo 8. Agora o versículo 9. Do 8 ao 15. Olha o que diz no 9. E se levantaram alguns dos que eram da sinagoga, chamada libertos. Caramba! E dos sirineus e dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia, da Ásia. E o que a Bíblia diz no final, no versículo 9, do final do versículo 9, a Bíblia diz que eles disputavam com Estevão. Porque, na verdade, o que Estevão estava fazendo era para o crescimento do Evangelho. Mas parece, irmãos, que nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, parece que tem gente dentro da igreja que não está feliz com o teu crescimento. Quem pode dizer assim, meu Deus? Quem pode dizer misericórdia? Ah, mas o Fábio está fazendo demais na igreja. Ah, o Lelo está querendo aparecer. Meu irmão, que cresça o reino, que cresça a glória de Deus sobre a terra, que a honra não seja dos homens, a honra é para Deus. Tudo é para Ele e por meio dEle, e o fim das coisas é dEle, tudo é para Ele, todas as coisas. Começa a levantar os líderes da sinagoga, os fariseus, cananeus, alexandrinos, cilícios, libertos. Essa turma não quer ver o bem de Estevão. Por quê? Porque quem ele tocava era curado. Chegava na igreja e começava a fazer diferença. Começava a cantar diferente. Sabia os hinos da harpa, do cantor cristão, do que estava ouvindo as coisas de Deus. Quanto mais coisas de Deus você buscar, mais conhecimento você tem. Porque conhecereis a verdade e ela vos... É por isso que tem gente que não está liberto, porque não conhece a verdade. E tem inveja de quem vive a verdade. Não quer ver você bem. Agora está parecendo um crente. Glórias a Deus, é melhor do que parecer com o mundo. Algumas coisas na nossa vida precisam acontecer. E outra coisa, irmão, digo para vocês em nome do Senhor Jesus: quando o inimigo se levanta contra a tua vida, é porque você está incomodando. Quem pode dizer aleluia? Então, se o inimigo está insatisfeito com você, se algumas pessoas estão criando inveja, caramba, tu não tem carro, não tem uma bicicleta, não tem nem um carrinho de mão, não tem nem 100 reais no bolso hoje aqui. Quem tem 10 reais aqui, pelo amor de Deus? Quem tem 2 reais? Oh, meu, 2 reais, aleluia, apareceu. As pessoas têm inveja de você, que muitas vezes não tem tudo que ela tem. Porque infelizmente, os levantes que acontecem é porque eles se acham sábios e não quer ouvir a voz humilde de um cara chamado Estevão. Não era Estevão porque era dono de uma empresa. Não era Estevão porque ele tinha uma influência nos bares da cidade. Não era o Estevão que comandava um baile da cidade, que fazia festas promíscuas de prostituição. Não. Era o Estevão cheio de fé, poder, o cara casado com uma só mulher, que buscava o Espírito Santo, que orava na hora sexta, que orava na hora nona, que fazia a primeira oração do dia, que é 9 da manhã. Era um cara que buscava a presença. Mas aí tem outras coisas que ele recebeu. Ele fazia prodígios e ele tinha grandes sinais entre o povo. Então tudo que Estevão fazia, as pessoas ouviam e falavam. Porque deixa eu falar uma coisa para vocês: enfermidade dá dinheiro no país, irmãos? Dá ou não dá? Já foi na casa de alguém que parece que é uma drogaria? Já foi? Já foi lá, já visitou a casa? Então enfermidade dá dinheiro, não dá? É o que as pessoas querem. Que você fique enferma, que você fique mal, que você fique enfermo, que você tenha uma vida doente,
para que vocês dependam de pessoas, mas no Evangelho nós não dependemos de pessoas, nós dependemos dele. Sabe por que você está de pé hoje? Porque a tua dependência não é do homem, é de Deus. Porque se quisesse Deus, nesse ano você nem passava, você não estava nem vivo, não passava nem dos 18 anos. Mas Deus te deu inteligência, sabedoria, entendimento, tirou a tua cabeça dura e colocou em você um espírito de excelência, porque quem não era, agora tem sinais, quem não era, agora tem prodígio, quem não era, é cheio de fé, quem não era, agora está cheio de poder de Deus. É por isso que não vai faltar o alimento na tua casa, porque é Ele que vai suprir. É por isso que você vai conseguir pagar aquela conta e São Paulo não vai te ligar mais, aleluia. É por isso que você não vai mais se enrolar, porque a tua cabeça é comandada pelo Espírito. Sabe o que o Espírito fala? Não faz isso, não faça nada para aparecer, não faça nada para o homem, faça para Deus. Quando eu faço para Deus, o homem vê. Ele fazia grandes sinais, ele fazia prodígios, ele era cheio de fé, ele era cheio de poder, e o povo começou a ver. Sabe quem vai te exaltar? Vai ser Deus. Diga para a pessoa do lado, cabeça dura, é Deus que vai te exaltar, não vai ser o homem. É porque a gente tem aquele ditado popular: quem não é visto, não é. Lembrou-se Deus de Ana, lembrou-se Deus de Isaac, lembrou-se Deus de Raquel, de Rebeca, de Jacó, lembrou-se Deus de Abraão e Sara. Eu preciso ser lembrado pelos homens? Só por um clique? Aqui no nosso YouTube, se tu clicar, 3 centavos, mas se tu não clicar, tá bom, tá na benção. Já vai morrer por causa dos 3 centavos? Não. Mas a Bíblia diz que lembrou-se Deus dos profetas, lembrou-se Deus de Estevão, lembrou-se Deus de Ana, que quando vai para o templo, lá em 1 Samuel capítulo 2, ela vai chorar porque ela não tem filho, mas ela chora na esperança de acontecer algo profético. E o que Deus faz? Deus se lembra dela. Deus está lembrando de você hoje. Deus olhou para você, cabeça dura, diga, pastor, cabeça dura. Deus lembrou de mim, Deus lembrou de você e nos deu saúde. Bom seria se a igreja estivesse lotada, mas Deus chamou você para ouvir uma palavra em que vai haver mudança em você. O problema é que a gente quer que todo mundo mude, e a gente é cabeça dura porque não quer ouvir. Deus está falando que quem tem que partir somos nós. A mudança tem que vir de mim. Desce a casa do olheiro, ore mais, busque mais. Eu dei R$50 que eu comprei um cabo, um fio para a igreja, agora fiquei duro. Você fez para o reino. Eu me arrependo de ter comprado 1000 tijolos para a igreja. Você fez para o reino. Eu me arrependo porque eu tive que dar um computador. O meu já foi violão meu, já foi caixa de som, já foi tudo embora. Nós fazemos para a glória de Deus. E quando a gente começa a fazer para a glória do homem, a gente fica mal, porque o nosso foco está sendo o homem. Então o que aconteceu? Começou a se levantar os homens contra Estevão. Ele estava baseado na palavra, ele estava olhando para a palavra. Aí vem o versículo 11, o negócio é forte. Vem o versículo 11, ajuda ele com a Bíblia aí, o nosso irmão antes na tua frente. Vê se ele está com a Bíblia aí antes, tá? Amém. Diz a palavra que quando não consegue pegar você, vai subornar outras pessoas. Olha o que está no versículo 11 de Atos 6:11. Vamos lá, olha o que diz aí. Então subornaram os homens para o quê? Para que dissessem, 2 pontos: ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Já começaram a inventar história de você. Quando você faz pelo reino, o reino faz por você. Subornaram os homens, os grandes líderes da sinagoga, contra Estevão com pessoas. Porque tem pessoas que estavam andando com Estevão, que estavam andando com você, que ia para o monte, que orava de madrugada, que lia a Bíblia com você, que dançava no Espírito Santo, que buscava a presença. Mas quando essa pessoa não conseguiu mais te acompanhar, ela tem que falar mal de você, porque ela quer que você esteja no mesmo nível dela. Vocês estão ouvindo isso?
Tem gente que quer que você fique no nível do errado. Todo mundo faz, você não é? A tua mãe falava isso. Você não é todo mundo. Porque agora na igreja tem que usar a calça assim apertadinha, tipo não sei o que lá. Agora o cabelo tem que ser assim, eu tenho que botar aquele brincão de argola. Agora eu tenho que botar batom, eu tenho que pintar minha unha, homem. Pintar a unha. Eu tenho que fazer como modelo do mundo para atrair o mundo. Irmãos, Jesus nunca fez nada igual ao mundo para ser igual ao mundo. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. E Ele vai fazer coisa nova em você. Ele não está chamando os bons. Eu não vim para quem está são, para quem está curado. Eu vim para quem está doente. O problema é que a gente acha que está curado e na verdade a gente está doente. E quando a gente está doente, a gente consegue contaminar outras pessoas. Porque quem tem Covid passa para outra pessoa o que é? Covid, não vai passar alegria. Infelizmente, nesses tempos, desde 2020, em março, porque está desde dezembro ou novembro de 2019 esse Covid aí, as pessoas agora nem falam mais nada. Acabou, irmãos? Foi curado todo mundo? Eles não falam mais, porque esse ano é ano de eleição e tem mais coisa aí. Copa do... Então, meu irmão, esquece. Se não for ninguém... Irmãos, se morrer uma pessoa aqui dentro por causa de briga, por causa de tiro, amanhã eles mandam fechar a igreja. Por que não manda fechar os estádios? Quando morre um montão de gente lá fora. Ou dentro do estádio. Porque gera... E se eu como pastor for contra, eles vão subornar pessoas para destruir a igreja. É isso que Satanás quer fazer em 2022. Quer destruir a igreja. Porque a igreja não parou, irmãos. O que parou foram pessoas. Então começaram a subornar ele, porque ele tinha um espírito, ele tinha o Senhor na sua vida e ele tinha princípios. Olha o que diz o versículo 12, irmãos. E incitaram o povo, os anciãos, os escribas, e investindo com ele, o arrebataram e levaram ao conselho. Sabe o que eles fizeram? Chamaram os velhinhos da igreja. Não, vocês são sábios, vocês são os caras que sabem tudo. Chamaram os escribas, os que escreviam os textos, os que faziam as leis. Chamaram todo mundo para ir contra o Estevão. Aí o que fizeram? Você está contra a lei mosaica. Nós seguimos as leis de Moisés, o Pentateuco. Nós fazemos tudo de bonito que Moisés fazia. E você é contra. Vamos inventar uma história. Vamos fazer como Daniel. Vamos dizer que ele está orando 3 vezes ao dia contra o Deus de Nabucodonosor. E vamos prender Daniel. Vamos fazer com ele aqui agora Estevão. Não está seguindo a lei de Moisés. Vamos arrebatar ele. Arrebatar significa entrar na casa de Estevão, arrancar pelo pescoço e levar na marra para o conselho. Não tem gente que dá vontade de fazer isso com você? Não tem gente que a vida toda está olhando para você com sangue nos olhos, querendo tirar a tua paz? O problema é que a gente está esperando os homens aplaudirem. Que coisa linda você fez. Não, os anjos lá no céu já foram dado ordem a eles a teu favor. Você não precisa de mais ninguém. Cabeça dura. Esse povo fariseu que vivem ainda em 2022, tem muito fariseu subornando, irmãos, panelas na igreja. A igreja não é nem do pastor Marcelo, a igreja é do Senhor. E eles tentam subornar, indo ao conselho, fazendo fofoca, incitando pessoas, excitando pessoas para fazerem o mal. Você já passou perto de alguma pessoa e sentiu que aquela pessoa falou mal de você? Alguém já percebeu isso? Aquela pessoa, rapaz, tem gente que até fala assim: o meu santo não bate com o dele. Será que tem 2 santos na igreja? E se aquela irmã tocar em mim, eu vou rodar baiana? Não seria a dança na macumba da cultura sul-africana, né? Afrodescendente? Nós precisamos sair desse meio, irmãos. Quem tem princípios não ouve a voz de pessoas, ouve a voz do Espírito. Sabe por que você não tomou? Deixa eu falar para você nessa noite, para você que está pela live também. Sabe por que você não tomou uma decisão ainda? Porque você não tem coragem pelo Espírito. Você acha que é você. Não é você, a cabeça dura é Deus. A gente está muito fácil para resolver as coisas na igreja. Não vou mais na igreja porque não amo mais o pastor. Mas não saiu daquele trabalho que o patrão te perturba o dia todo. Ele fazia prodígios
e grandes sinais no meio do povo. Ele não estava, Fabão, profeta Fábio, chamava de pastor, né? Eu já estava profetizando, né, Fabão, na sua vida. Mas é um homem de Deus, aleluia, um homem cheio do coração de Deus. Ele não estava preocupado com o que falavam dele. Ele estava preocupado se ele tinha fé, se ele tinha esperança. E a Bíblia está dizendo que eles se levantaram no capítulo 6, versículo 9. E no capítulo 6, versículo 11 e 12, começaram a subornar pessoas. Vamos para o campo espiritual? Satanás acabou de botar a tua foto 3x4 no inferno e colocou escrito embaixo: procurado, vivo ou morto. É mais para morto. Satanás está louco para dividir a igreja. Satanás está doido para subornar a igreja. A conta de luz está cara, a água está cara. Vamos botar um miau. Que culpa tem o gato, gente? Que culpa tem o leão? Vamos facilitar, porque aí quando você bota um gato, Deus bota a enfermidade. Porque Deus dá ordem aos seus anjos para coisas boas e coisas más também, porque Ele é justo. Amém ou não amém, igreja? Diga para essa pessoa, cabeça dura, Ele é justo. Ele é justo. Pescoço duro, Ele é justo. E no versículo 15, olha o que diz o versículo 15, o último: então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos em Estevão, escuta bem, a palavra está explicando perfeitamente. Não sei se a tua versão é igual à minha. Então todos que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um... Vou perguntar uma coisa para vocês. Quando eu li isso aqui eu fiquei louco. Será que o pessoal da sinagoga viu o anjo para dizer que o rosto dele brilhou como um anjo? O problema é que a gente ouve todo mundo falar, mas experiências individuais e ímpares a gente não teve. A Bíblia diz que depois disso tudo, o diácono Estevão já estava dando sinais do acontecimento. O rosto brilhando estava dando sinal do que iria acontecer com ele. Lembra que quando ele estava recebendo as pedradas, ele começou a ver o céu, diga comigo, céu aberto. No meio das pedradas, diga para quem está do teu lado, no meio das pedradas, diga de novo, no meio das pedradas, você vai ver saída. No meio das pedradas, você vai ver céu aberto. E o rosto dele começou a brilhar na morte. O problema é que a gente acha que para brilhar, tem que ter dinheiro no bolso, tem que ter 15 mil seguidores. Para brilhar, é só falar: Jesus, eu sou um vaso de barro. Senhor, eu sou o menor da casa. Senhor, eu não posso contra Golias, mas eu vou em nome do Senhor.